Meu nome é Jorge Luiz Fiani Bacila, sou natural de Curitiba, atualmente moro em Palmira, a cerca de 80 quilômetros de Curitiba, e uma cidade a qual estou ligado emocionalmente e por laços familiares também, visto que meu bisavô nasceu em Bacila, nascido no Egito, migrou ao final do século retrasado para Palmira, antes São Paulo, depois uma cidade do interior de São Paulo e por fim resolveu se instalar na cidade de Palmira. E chegou com sua esposa, minha bisavó, Maria Erahim Bacila, e lá se instalaram com atividades comerciais. E para lá também foram, ao chamado dele, vários outros parentes originários do Egito, do Líbano e da Palestina. E da Palestina especialmente migrou para Palmira um primo em segundo grau do Nassim Bacila, cujo nome era Amin Bacila ou Amin Metri Bacila, nascido em Nazaré, e que iria se tornar, além de primo em segundo grau, o genro do Nassim Bacila, casando então com a minha avó, Vitória Bacila. E continuando então para Palmira, vieram então vários outros parentes dos países árabes, alguns agregados, vindo da Síria também, vários se fixaram em Palmira, vários se fixaram em Ponta Grossa e vários vieram para Curitiba, mas o ponto inicial de chegada foi Palmira. Um dos fatos que mais me recordo é meu pai, meu avô paterno, contando de uma ida de meu avô Amin Bacila ao Egito, apesar de ter nascido em Nazaré, na Palestina, filho de Bacila com Kardosh. Ele, por questão de falecimento de seu pai e algumas dificuldades que passaram, migraram para o Egito, para Porto Saíde, e em Porto Saíde o irmão mais velho tornou-se um próspero comerciante de tecidos na cidade de Porto Saíde, onde meu avô acabou iniciando a sua adolescência. E logo no início da adolescência, ele veio para o Brasil a convite então do seu primo e futuro sogro, Nassim Bacila. E uma das histórias que sempre me foi contada é o retorno dele para o Egito na situação do falecimento de seu irmão mais velho, que se chamava Naim Bacila, e que não tinha filhos e deixou uma herança para uma irmã e para o meu avô, Amin. Meu avô precisou passar 2 anos no Egito em trâmites burocráticos para receber a referida herança. E foi nessa ocasião que ele teve a oportunidade de reencontrar parentes do lado da sua família materna, portanto, parentes da família Kardosh, que se encontravam em 1950 refugiados no Egito, passando por dificuldades, tanto de moradia, de trabalho
ou por questões migratórias, na cidade de Porto Saíde. E meu avô, o Amin Bacila, foi então responsável por resgatar esses parentes dessa situação que se encontravam no Egito. Mas por que estavam no Egito naquela situação? Porque justamente tinham se refugiado lá na sua saída, no seu êxodo forçado da cidade de Haifa, na Palestina, quando da criação do Estado israelense, isto é, da ocupação da Palestina por indivíduos vindos da Europa. Então, esses parentes foram resgatados por meu avô, que providenciou seus passaportes, sua documentação, algum auxílio financeiro para a vinda deles ao Brasil. E julgo que devam ter chegado em 1952, por aí, ou 53. E se instalaram também na cidade de Palmira, com atividades comerciais. E a partir de lá, alguns se dirigiram a Ponta Grossa, alguns se dirigiram a Curitiba e se desenvolveram após essa ajuda de um parente que teve a chance de os encontrar em estado de dificuldades, justamente por um êxodo forçado de sua terra natal. E eu tive o prazer e a satisfação de conversar muitas vezes com esses parentes da família Cardoche, especialmente o querido primo Assad, pai de meu primo também, Eduardo Cardoche, e ele com extrema cultura e sabedoria e uma riquíssima experiência de vida, numa situação como a que viveram, soube transmitir vários ensinamentos, várias histórias e levantar vários fatos que desde aquela época já eram fartamente ocultados pela mídia, pela imprensa oficial, pelos jornais brasileiros, que já serviam a poderes europeus, poderes sionistas e poderes norte-americanos também, para sempre transmitir as meias verdades ou as grandes mentiras que acabaram propagando no país. E talvez hoje eu não tivesse tanto conhecimento de toda a situação que vivem os palestinos no mundo inteiro e os que aqui chegaram, se nós não tivéssemos tido, desde aquela época, alguns relatos verídicos contados por quem exatamente viveu uma situação dramática de ter que deixar seu lar, sua casa, sua terra, seus vínculos de forma forçada. Que para mim isso sempre foi um absurdo verdadeiro, além como todos os outros absurdos pelas quais a humanidade já passou no solo americano, no solo europeu, no solo brasileiro, no solo asiático, no solo africano e etc. Então, toda essa experiência que eu tive em termos de família e de muitas leituras, de muitos fatos de observação, enriqueceram o meu conhecimento sobre, talvez, uma enorme injustiça que se perpetua há cerca de 77 anos num mundo dito civilizado, num mundo onde
existem 2 pesos e 2 medidas. Num mundo onde a vida tem diferentes valores conforme a sua ascendência, sua posição financeira, seu poder econômico, o lugar onde você vive. E essa diferença, para mim, é absurda. Ela jamais poderia existir. A vida tem o mesmo valor onde quer que você nasça, qualquer que seja a sua raça, sua ascendência ou seu poder econômico. Mas, infelizmente, você cresce ouvindo na sua escola, na sua família, nos seus ensinamentos espiritualistas ou religiosos, a respeitar o próximo, a não fazer ao próximo o que não gostaria que fizessem a você. Mas isso deixa de ser a regra, o senso comum a partir de uma determinada escala de governo, de poder, de organização ou qualquer outra coisa relacionada ao estamento, onde alguns poucos decidem que vidas têm valor, que terras têm valor, que populações são importantes ou não, quem pode perder a vida de forma barata ou se deslocar ou sofrer de forma absolutamente insensível sem que nada seja feito. E esta, para mim, é a história que tem parte na minha família, a história triste do povo palestino, originário de sua terra, da Palestina, que hoje, depois de 77 anos, ainda vivem em condições de refugiados, muitos em alguns lugares do Oriente Médio, sob tendas, sem uma moradia adequada. Quantos problemas houve no Líbano, na Síria, na Jordânia, no Egito ou outras regiões, por conta do favorecimento de uma comunidade que se diz superior a todos e que manipula grande parte da política, do poder bélico, do poder midiático, simplesmente às custas de dizer: temos um nosso país e não importa o restante. E nem direito de retornar à sua própria terra, estes que foram exilados, que foram expulsos, nem este direito eles têm. Meu avô, o Amin Bacila, quando voltou ao Egito para receber a sua herança e então encontrou os parentes, fez algumas viagens pela Palestina, ou pelo que restou da Palestina, ao Líbano e à Síria, para encontrar outros parentes. Como em seu passaporte já existia um dado de que ele era nascido em Nazaré, e ali já não era mais Palestina, era um local invadido por europeus, por gente de todo lugar menos dali, e ele foi impedido de entrar em Nazaré, porque mesmo tendo seu passaporte brasileiro, ele era um palestino. Ele não podia entrar para visitar seus parentes. Então são histórias e fatos e mais fatos que eu guardo por conta dessa trajetória muito triste, absurda, em pleno século XX e agora se perpetuando, entrando no século XXI, sem que absolutamente nada
que as grandes potências façam ou não queiram fazer para que essa solução seja resolvida. Portanto, a comunidade palestina do mundo vale muito pouco diante de outros povos que se consideram supremacistas. E por isso eles merecem sofrer. É a única coisa que me passa no pensamento diante de toda essa tragédia, ou Nakba, como chamam os nossos irmãos palestinos. Mas ninguém deve desistir da luta, por mais pesada que seja essa luta, porque a justiça, a verdade, deve prevalecer sempre, em qualquer fase da história humana.